Olá, meu nome é Danila, sou mãe da Arely Brena, de 2 anos e 7 meses de idade. Vou compartilhar um pouquinho com vocês como foi o nosso processo de desfraude. Na verdade, nós já vimos preparando para esse momento desde sempre, eu acredito, porque nós sempre conversávamos com ela no momento da limpeza, da troca de fralda, da limpeza, quando feito xixi ou cocô. E quando ela foi ficando maiorzinha, por volta dos 2 anos de idade, nós já mostrávamos o destino daquela fralda suja e o que era feito com o cocô. Então era uma forma de ela começar a entender que é um processo natural e que depois passaríamos por uma transição de onde seria feito esse xixi e esse cocô. Para iniciarmos o processo, nós adquirimos um assento infantil, um adaptador para vaso sanitário e também o peniquinho. E nós envolvemos ela nesse processo de escolha da cor, escolha do modelo, para que de alguma forma ela já pudesse participar e nós pudéssemos explicar que aquele momento de transição estava chegando. Com 2 anos e 5 meses, nós iniciamos de fato o processo de desfraude. Ela não se sentiu à vontade no assento infantil, mas no peniquinho sim, porque ela não precisava de ajuda para ter que subir no vaso, como era o caso do assento, e ela poderia ir e sair no momento que ela desejasse. No primeiro dia ela fez tudo no chão, fez cocô, fez xixi, mas nós nos seguramos para não demonstrar qualquer insatisfação ou qualquer constrangimento ou frustração por aquilo ter acontecido. E incentivávamos e explicávamos qual era agora o local certo de ela fazer, o local adequado. E ficávamos periodicamente perguntando se ela desejava ir ao banheiro. No segundo dia ela já fez cocô no peniquinho, mas o xixi não, continuava fazendo onde ela estivesse, para nossa surpresa, porque a gente esperava que fosse acontecer o contrário. Do 3º para o 4º dia foi ainda mais surpreendente, porque ela não só fazia xixi e cocô no peniquinho, como também sozinha já derramava no vaso sanitário e apertava o botão de descarga. Alguns dos sinais que ela nos demonstrou que estava pronta para iniciarmos esse processo foi ela já se afastar para um canto quando ela queria fazer xixi ou cocô, tirar sozinha a fralda, então ela já se incomodava com aquela fralda suja, ela já se interessava pelo ambiente do banheiro, de apertar o botão de descarga, de pegar o papel higiênico, pegar o lenço umedecido, como que para se limpar, para um processo de higienização. E então nós decidimos, iniciar esse processo. E para nossa surpresa, como eu já falei, foi assim bem melhor, bem mais tranquilo, eu confesso, do que eu imaginava. Eu imaginei que fosse ser muito mais demorado, imaginei que fosse ser muito mais difícil, mas felizmente aconteceu de uma forma natural. O desfraude noturno, ele também, a meu ver, aconteceu rápido, pelo menos de acordo com o que eu esperava. Durante 15 dias, desde que iniciamos o desfraude diurno, nós colocávamos a fralda para ela dormir. E cerca de 15 dias depois, teve uma noite que simplesmente ela não aceitou colocarmos a fralda de jeito nenhum. E quando chegou aquele momento, eu pensei, é agora, é o momento da gente testar. Então sempre tínhamos o cuidado de levá-la ao banheiro para fazer xixi antes de dormir. E nesse dia não colocamos a fralda, até porque ela não aceitou. Nós compramos uma capa impermeável para a cama, para caso acontecesse algum acidente, Então, algum incidente, a gente limpar com mais facilidade. E ela dormiu sem a fralda, somente com roupinha. E quando acordou, estava sequinha. Então, foi algo também tranquilo. E ela já nos dava também sinais, porque ela já acordava com a fralda seca, mesmo quando dormia de fraldinha. E ao acordar, ela tirava a fraldinha e ia para o peniquinho fazer xixi. E a gente percebia que era um volume bem grande, então ela tinha conseguido segurar, toda a noite. Bom, então foi assim, rapidamente, para vocês mais ou menos como que se deu esse processo conosco. Felizmente foi bem tranquilo, pelo menos em relação ao que nós imaginávamos. E eu espero que essa experiência possa contribuir de alguma forma com vocês. Um abraço a todos, tchau, tchau. Olá, meu nome é Joyce, sou mãe da Emanuele e da Ana Clara e vou compartilhar hoje um pouco da nossa experiência com o desfraude. A Emanuele e a Ana Clara hoje tem 4 anos. Bom, eu como mãe
Sempre fui muito ansiosa para que esse momento chegasse logo, porque comprar fralda descartável é muito oneroso e fralda de pano é muito desgastante pra gente que é mãe, né? Tem que ficar lavando o tempo todo, um tempo que você podia ter um tempo de qualidade com seu filho. Então, elas sempre usavam calcinha dentro de casa, porque aqui é muito quente, aquela pele que fica em contato com a fralda sempre ficava bastante irritada. Porém, é muito irritante, eu não tinha muita paciência com isso, porque toda hora você tem que lavar a calcinha, você tem que limpar chão, limpar menino, e suja as coisas, te suja também. E aí, só que aí por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, elas começaram a perceber quando iam fazer xixi, quando iam fazer cocô, elas já percebiam que ficavam sujas. E quando elas perceberam tudo isso, elas já sabiam o que fazer, porque elas iam no banheiro comigo, elas já tinham cada um vasinho que estava sempre ali, onde elas ficavam brincando, então elas tinham acesso. Nessa época também, elas tiveram algumas semanas que ficaram sem fazer xixi durante a noite. Então eu achei que fosse a hora de tirar a fralda noturna também. Só que não. Assim que eu tirei, elas voltaram a fazer xixi à noite e eu achei que voltar a colocar a fralda seria um retrocesso. Eu estaria atrapalhando, atrasando esse desenvolvimento delas. Então, eu coloquei elas para dormir na rede, eu acordava 2, 3 vezes à noite para colocar elas para ir no banheiro, eu conversava bastante com elas, que elas tinham que parar de fazer xixi na cama, essas coisas. Só que nada disso funciona. E há 10 dias atrás, mais ou menos, eu acho que tem uns 10 dias, a gente voltou a usar a fralda descartável durante a noite. Sim, aos 4 anos a gente voltou a usar a fralda descartável durante a noite. E eu confesso que estou me sentindo aliviada, porque eu entendi que essa é uma fase, é uma maturidade que elas têm que adquirir, não sou eu que vou poder dar isso para elas. Então, compreender o momento que elas estão passando, apoiar e dar todo o suporte é o meu papel como mãe. Então, eu tô tranquila por entender esse momento, por respeitar, por ter paciência, estar aprendendo a ter paciência com esse momento e aprendendo a lidar com isso de uma forma mais leve, de uma forma mais confortável, mais agradável para todos nós. E a minha dica para hoje é exatamente essa. A gente precisa ter mais paciência, respeitar os processos dos nossos filhos, parar de comparar com o filho dos outros e não ter vergonha da fase que seu filho está passando, para você não passar isso para ele e ele poder passar por isso de uma forma tranquila, segura. E é isso que eu estou tentando fazer, passar tranquilidade para minhas filhas, segurança para minhas filhas, e quando essa maturidade vier para elas, eu espero estar preparada para abraçar essa nova fase. É isso. Sou nutricionista da Universidade Federal do Piauí, trabalho no restaurante universitário e hoje eu vou falar sobre o desfraude. Tenho um filho de 7 anos, pensei que fosse até mais difícil, mas com o meu filho foi até bem simples. Ele começou o desfraude com 2 anos de idade, ele mesmo pedia para fazer xixi. E quando ele estava de fralda, ele não conseguia fazer xixi na fralda. Então eu tinha que retirar para ele fazer xixi. Então, ótimo. Só que tinha um problema. Ele não conseguia fazer cocô no vaso. Ele tinha medo do vaso sanitário. Morria de medo. Então fiz de tudo. Comprei aqueles piniquinhos e tudo, mas não tinha quem fizesse. Então o que acontecia? Ele passava o dia inteiro sem fralda, fazia xixi no banheiro normalmente, mas na hora que ele tinha vontade de fazer cocô, ele pedia mamãe fralda, e eu tinha que colocar a fralda nele, e ele só fazia na fralda. À noite, ele também não fazia, claro, que por exemplo, uma semana tinha uma noite que ele fazia, então eu já deixava ele de fralda para que ele não molhasse a cama, mas de dia eu tirava e só colocava quando ele pedia para fazer cocô. Então, com 2 anos, mais ou menos, ele começou essa transição. Com 2 anos e meio, a gente foi conversando e mostrando para ele que o vaso sanitário não ia fazer. Ele tinha medo de cair. Então, eu mostrava para ele, olha filho, isso aqui você não vai cair, isso aqui não vai pegar você,
Então eu mostrava tudo para ele, toda vez quando ele tinha vontade, a gente ia, mas se ele quisesse. E foi muito espontâneo. De uma hora para outra ele mesmo quis. Não, mamãe, fralda não, quero ir pro vaso. E aconteceu assim. Então, com mais ou menos 2 anos e meio ele foi para a escola e nesse período ele já foi sem fazer xixi e nem cocô na fralda. Ele já foi sem fralda. Claro, ele já pedia para a tia ir para mim em casa para fazer no vaso sanitário. Claro que nesse meio tinha algumas noites que ele acabava fazendo xixi na cama, mas isso foi bem esporádico. E a gente tinha que, e eu e meu marido, a gente entendia, porque era uma transição. Mas isso foi rápido. Então, com 3 anos, ele estava completamente desfraldado. E ainda bem que foi uma coisa simultânea, né? Foi devagar, mas ele que compreendeu que fazer xixi no vaso seria o melhor para ele e não pra gente. Então, ele entendeu isso. Então, foi assim. Não foi... a dica que eu dou é ter paciência. Tenham paciência. Cada criança é uma criança diferente. Então, não adianta você impor, você tem que fazer, porque não adianta, isso só piora. A gente só precisa conversar e mostrar para ele qual é a maneira mais adequada. Tá certo? Então, é essa a dica. Só tenham paciência, converse com seu filho, ele vai te entender. E aí, devagarzinho, ele vai começar esse desfraude, ok? Espero que eu tenha ajudado e obrigada.